E aí galera, aqui fala é o Git. E galera, seja bem-vindo a mais um vídeo meu. Que agora hoje eu vou fazer um vídeo meio que diferente. Como vocês estão sabendo, eu tô fazendo uma série de FNAF. E cara, se vocês estão gostando dessa série, comenta aí e fala: eu estou gostando. Mas hoje a gente não vai fazer episódio da série. Hoje simplesmente vamos ver a história de Five Nights at Freddy. E é dele, o grande, o melhor de todos, o Corey. Vocês estão vendo ele bem aqui, ó. Tô mostrando aqui. E cara, esse cara, ele conta toda a história. Os jogos, os livros, teorias, tudo. Detalhe por detalhe. Porque simplesmente esse vídeo tem 1 hora. Não, 42,28 minutos. Ou hora, sei lá. Mas enfim. Se você se esqueceu de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, não se esqueça de fazer isso, porque vai estar me ajudando demais. Porque, cara, simplesmente a gente tá quase nos 500 inscritos. Então, me ajuda aí, que quando chegar nos 500 inscritos, eu vou revelar uma coisa muito boa pra vocês. Muito boa. E se vocês querem saber, se inscreve. Mas agora vamos pro React. 7 anos de Five Nights at Freddy's, mais de 10 jogos, mais de 10 livros, coisas escondidas em sites, coisas escondidas em outros sites, Verdade. coisas escondidas dentro das imagens, coisas escondidas no Reddit, posts na Steam, posts em outros lugares, livros em todos os lugares e coisas escondidas. Então, a gente sabe que Five Nights at Freddy's tem muita coisa. Então, eu quero fazer algo muito desafiador pra vocês aqui. Pessoas, hoje eu quero contar pra vocês a história de Five Nights at Mano, Freddy's. esse trem vai demorar 1 hora. Sabe aqueles vídeos que você tem que ver 300 mil vezes? Eu tenho uma compilação enorme de desde o primeiro e você vê, sabe, tem coisa tudo perdida em tudo que é canto. Então, esse é um vídeo de resumo. Sabe aquele vídeo que você sempre quis para entender toda a história de FNAF em um vídeo só? É esse vídeo aqui. Não sei quanto tempo vai Verdade, ter, né? mas eu sei que vai ser longo. É sério. Vou pausar aqui rapidinho. Cara, você tem que ver história por história. Tipo assim, um cara faz uma parte da história, depois deixa pra outra parte. Pô, faz tudo de uma vez. Que nem o Corey. O cara é uma lenda. Pois tem muita coisa espalhada em Five Nights at Freddy's em tudo que é canto. Então a ideia é juntar tudo isso nesse vídeo aqui, sem você precisar ficar vendo 70 vídeos ou ficar vendo resumos, podcasts, livros em tudo que é lugar. Esse vídeo vai ser o grande resumo de Five Nights at Freddy's para você se preparar pro FNAF. Aliás, eu já li todos os livros de FNAF. Vocês acham que eu não sei nada de FNAF, mas eu sei muita coisa. Ou talvez... Não, tem coisas que eu ainda nem sei, mas eu vou descobrir aqui agora. Security Breach, ou pelo menos para você entender a história como ela está agora. Entender tudo resumido nesse vídeo aqui. Pessoas, vídeos assim dão um enorme trabalho, dá um trampo do caramba, tanto para mim quanto pro editor que tá sofrendo na edição aqui também junto comigo. Mas pessoas, a gente pede para vocês uma ajuda. E a ajuda é você deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sino para vídeos que nem esse. Isso aí, ó, o Corey já falou. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. O Corey já falou aí pra mim. Obrigado, Corey. Saírem com mais frequência e terem mais desses projetos aqui. Então, pessoas, já deixam um gostei e também compartilha com seu amigo que sempre quis saber a história de Five Nights at Freddy's de uma maneira resumida, sem ficar procurando coisa em tudo que é canto. Então, pessoas, desde já, muito obrigado por estar assistindo, muito obrigado pelo apoio de sempre. Esse vídeo também vai ter divisão de tempo, para você poder ver o assunto que você quer no tempo certo. Então, sem mais enrolações, vamos lá para ver a história de Five Nights at Freddy's desde o começo. Coitado, vai ter que editar. Já quero dizer para vocês que esse vídeo vai resumir todos os jogos, FNAF 1, 2, 3 e 4, Sister Location, o Pizzeria Simulator, a Ultimate Custom Night, o Help Wanted e também o FNAF World, aquele jogo do Scott de RPG que tem até uns detalhes lá dentro. Além dos 3 livros iniciais que foi... Não, mas peraí, o que FNAF World tem a ver com a história? O que tem a ver?
Eyes, o The Twisted Ones e o The Fourth Closet, além do Survival Logbook e o The Freddy Files 1 e 2. Além de termos o Fazbear Frights, que são 11 livros, mas eu sei que até a data desse vídeo deve ter saído o 9º livro ou até o Gumdrop Angel, que é o 8º, mas eu sei que pelo menos alguns detalhes já dá pra juntar na história toda. Fora que os outros livros eu vou deixar pros próprios vídeos, né, os resumos que a gente já tá trazendo aqui no canal. Se vocês quiserem que eu veja esse aí, é só comentar aí. Eu quero ver, gente, por favor. Então tem ainda posts no Reddit, tem ainda algumas coisas aqui e ali espalhadas, é muita coisa. Então a gente vai ter que resumir da melhor forma possível, pelo menos organizando tudo, sem precisar ver cada pedaço de novo, de novo, de novo. Então, pessoas, nós vamos voltar no tempo e ir na década de 70 e conhecer tudo desde o começo. Então, pessoas, eu quero contar pra vocês a história de Henry, Emily e William Afton. Dois amigos que tinham muitos sonhos em comum e também vários projetos, principalmente na parte de engenharia robótica. Os dois eram mestres nesse tipo de coisa e eles já faziam trabalhos para um restaurante local que estava começando a crescer, que era a Fredbear's Family Diner. O primeiro restaurante de FNAF, onde eles não só trabalhavam no lugar, mas acredito que eles eram os donos da própria Fredbear's Family Diner. Já que eles eram como se fossem duas famílias se juntando no mesmo negócio, Henry Emily tinha sua filha e o William Afton tinha 3 filhos. Então era basicamente um negócio de família e alguns funcionários também com suas famílias participavam daquele restaurante, onde ali tinham 2 modelos de animatrônicos, os Spring Locks. Esses animatrônicos eles têm um negócio muito interessante, onde um funcionário podia entrar dentro do Spring Lock e ser como uma... Vocês sabem o que aconteceu com o nosso nobre amiguinho William Afton, né? Vocês sabem. Vou deixar aqui do ladinho pra mostrar pra vocês o que aconteceu com ele. Deixa o like e se inscreve, hein? Fantasia. E ele podia andar pelo lugar e fazer brincadeiras e entreter as crianças. Mas também o mais legal é que, se o funcionário saísse do Spring Lock, ele poderia servir, né, a fantasia, melhor dizendo, como uma atração no show. Como eles não sabiam que o negócio ia dar certo, eles foram tentando na década de 70. Chegando na década de 80, o restaurante acabou ficando um enorme sucesso. Muita gente acabou gostando do restaurante. O negócio foi a tal nível de fazer uma franquia. Pra quem não manja, uma franquia é você formatar um padrão. Você cria um padrão de restaurante e aí outra pessoa pode comprar esse padrão para ser como se fosse uma afiliada ao seu restaurante. E aí então nós estamos agora na década de 80 no restaurante do FNAF 4, que ainda é a Fredbear's Family Diner. E para eles expandirem realmente o negócio, acabou então a Fredbear Family Diner, né? Acabou aquele restaurantezinho pequeno e nasceu a Fazbear Entertainment, que seria, né, a grande principal marca de Five Nights at Freddy's, onde seria a grande empresa que toma conta de todas as franquias e todas as coisas envolvendo a Freddy's de alguma forma. E né, pessoas, como vocês manjam, é justamente nesse restaurante que as coisas atacadas começam a acontecer. E aí, então, esses dois grandes rapazes acabaram sendo funcionários... Olha a cara de maníaco do William. Não tá bem óbvio que o cara é um assassino. Da Fredbear's Family Diner. E eles acabaram fazendo vários animatrônicos ali. Alguns modelos bem pequenos, mas um dos modelos também que eles fizeram, que foi muito importante, é a Puppet. Esse Puppet era da responsabilidade do Henry. E esse Puppet foi criado pelo Henry para proteger a sua filha, chamada Charlotte. A Charlotte, ela ia brincar lá dentro, mas ela não era tão assim, sabe, amiguinha das outras crianças. Ela ficava mais isolada no canto dela. E aí a Puppet foi criada pelo Henry para proteger a Charlotte de brincar lá dentro. Até que numa festa de aniversário, a Charlotte fica pro lado de fora. E ela ficando do lado de fora, uma coisa terrível aconteceu. A Puppet não conseguiu chegar a tempo de proteger a Charlotte e acontece uma tragédia. Do lado de fora, um carro roxo e um homem de roxo acaba matando a Charlotte. A Puppet não conseguiu chegar a tempo de proteger a Charlotte ou de pelo menos ficar perto dela e a tragédia aconteceu, infelizmente. A Puppet até tenta chegar perto da criança e depois, com a chuva, acaba estragando o animatrônico e o animatrônico deita do lado da criança. Bom, agora nós temos que falar a primeira grande regra de FNAF. Eu tava esperando por isso. Meu amigo já viu essa história há muitos anos atrás. Cara, eu quero saber disso. Eu nunca vi esse vídeo. Nunca. Vamos ver qual que é a regra principal de FNAF.
onde tudo que for acontecer, tudo que for rolar em Five Nights at Freddy's, existe essa regrinha importante. Os animatrônicos são assombrados pela morte das crianças do William Afton. Todas as mortes que o William Afton fez foi pra ir dentro de um animatrônico. Esse animatrônico acabou sendo possuído de alguma forma. Não são todos os animatrônicos, mas todos os assassinatos do William acabaram indo pra algum animatrônico de alguma forma. E esse foi o primeiro animatrônico que acabou tendo uma alma dentro dele. Peraí. Não era pra ser a Cranchild primeiro? Não, peraí. Sem o William Afton saber o que estava acontecendo, ou pelo menos perceber essa tecnologia que eles estavam fazendo avançada. E é a tecnologia do Henry. E o Henry também nem imaginava que isso tinha acontecido com a filha dele. Tanto o William não sabia que a menina estava possuída, né, dentro do animatrônico, quanto o Henry dessa tecnologia nova. Outra coisa que eu tenho que falar bastante importante também, não se sabe o porquê que o William Afton matava as crianças, ou fez essa primeira morte. Muito provavelmente ele era um louco. Muito provavelmente ele já fazia essas coisas antes. Ou tinha essa tara de matar criança. Não se sabe. Ele já tinha essas tendências psicopatas, talvez por algum trauma de infância. Não se sabe, isso também nunca foi explorado em nenhum livro ou em nenhum lugar de FNAF. Mas um dos motivos que poderia explicar essa loucura do William é que ele tinha muita inveja da família do Henry. Enquanto a família dele era meio estranha e meio desajustada, né, a família do William Afton, a família do Henry era muito mais unida e tinha muito amor. E principalmente o Henry tinha muito amor pela Charlotte. Pode ser isso, essa inveja da filha gostar muito do pai, do trabalho do pai, que pode ter levado o William Afton a cometer esse primeiro assassinato. E outro motivo plausível também é que o William Afton tinha muita inveja da inteligência do Henry. Enquanto os animatrônicos do William não tinham, sabe, grandes funcionalidades ou não eram tão avançados assim, os animatrônicos do Henry já eram muito mais avançados e tinham várias outras funções e modalidades e faziam muitas coisas muito mais impressionantes que os animatrônicos do William. Pode ser um dos motivos que levou o William Afton a cometer esse assassinato também. Não se sabe se o evento que aconteceu da Charlotte virar a Puppet de alguma forma influenciou da criança chorona ter esse trauma todo pelo lugar. Mas é fato que um pouco antes de rolar o que aconteceu com a criança chorona no FNAF 4, aconteceu o negócio da Puppet e um pouco depois da sequência rolou os... Eu achei que a criança chorona morreu primeiro que a menina. Não é? Mano, eu fui tapeado esse tempo todo. eventos da criança chorona. E nessa época também que a gente tem esses relatos... Cara, eu não sabia. Isso eu não sabia. Mano, agora eu tô na dúvida. Tô até gaguejando. A Fazbear Entertainment, né, nessa reformulação, onde o William Afton e o Henry acabaram criando outros animatrônicos, criaram os animatrônicos que a gente conhece, que seriam a primeira versão dos Wizards. Seriam eles consertados. E essa versão ficou até para um comercial de TV, que é o Fazbear and Friends, que tem até aquela propaganda datando da onde que é aquele restaurante, que é de 83. E aí a gente viu os primeiros animatrônicos que a gente conhece tanto, que tá até no FNAF 1. Fred, Bonnie, Chica e Foxy. Esses 4 animatrônicos, eles faziam a parte, né, do show, mas ainda eles estavam utilizando os Spring Locks. Eles ainda usavam aqueles 2 animatrônicos lá da Fazbear's Family Diner. Só acontece o seguinte, a criança chorona é filho do William Afton. E ele não gosta tanto daquele lugar. Ele fica meio traumatizado e fica com medo das coisas que estão acontecendo ali. Tanto que ele vê, tipo, um homem entrar dentro do animatrônico. Aquilo assusta ele pra caramba. Porque ele achava que os animatrônicos se mexiam sozinhos. Pois tinha essas duas coisas. Os animatrônicos podiam servir pra show ou pra ter alguém dentro. Era meio estranho, pra criança principalmente. E aí, ele tem um irmão que faz bullying. E o irmão dele que faz bullying é o Michael Afton. A criança chorona tem até uma teoria que fala que ela tem um nome. Seria Ivan. Fala, né, na parte dos... Ivan? Não, peraí. Grandchild, Chris Afton, Beach Victim, mas Evan? Tá vendo, gente? Foi tapeado. Tô falando. Livros, falam algumas coisas assim, umas teorias aqui e ali, principalmente no Survival Logbook, mas nada comprovado. E também é uma teoria até um pouco forçada. Eu prefiro chamar de Crying Child, que é o que a maioria das pessoas conhece. E aí essa criança chorona fica totalmente aterrorizada com os bichos, né? Ou com os animatrônicos. Como o pai da criança trabalha nesse lugar, ela tem que ir lá frequentar várias vezes. E no dia do aniversário dela, acontece algo terrível. Tava tendo uma festa, né? Com várias crianças, os amiguinhos dentro, né, de um... A pior coisa de todas.
restaurantes da Fazbear, e aí o irmão, pra trollar o irmãozinho, né, mais novo, acaba pegando ele e alguns amigos e colocando a criança dentro da boca do Fredbear. E o Fred... Mano, quem tem uma ideia de colocar uma criança na cabeça, na boca do animatronic? Que ideia é essa, véi? É maluco mesmo. Por conta do choro da criança, por conta, né, sabe, a criança se contorcendo, o Fredbear vai lá e morde a cabeça da criança. Tendo mais uma criança vítima, né, das coisas da Fazbear. Só que dessa vez, o William Afton não matou essa criança. Ela acabou sofrendo um acidente por conta do próprio irmão. E aí, o William Afton tomou algumas atitudes depois disso. Ele acabou pegando o Michael Afton e fazendo um castigo nele, que é os eventos que nós vemos no FNAF 4. Os eventos que nós estamos vendo é o castigo do William em cima do seu próprio filho, pois matou, né, a própria criança acabou, não digo morrendo, mas acabou ficando num estado meio estranho, onde ela tava no animatrônico e não estava. Foi aí que o William Afton teve a brilhante ideia de put you back together, que é remontar a criança de alguma forma. Pois ele acabou então pesquisando o que aconteceu com o Fredbear, pois muito provavelmente o próprio filho dele estava vivo lá dentro de alguma forma. E aí então seria o começo do Golden Freddy. Então, com a tortura que o William Afton acabou fazendo com o próprio filho, né, colocando aquela parte de ilusão nos animatrônicos, fazendo eles ficarem numa versão mais terrível e assustadora, aí a criança, né, o Michael Afton acabou sendo mais e mais perturbado pelo próprio pai. E também existe aquela situação que pelo castigo e por ter feito, né, a morte do irmão, pode ser um grande, enorme trauma da cabeça do Michael Afton, já começando nessa época, e o pai não quis ajudar ele, né, deixou a criança praticamente largada aos seus próprios pesadelos, o que levou ele ficar mais ainda aterrorizado pelas coisas. Foi aí então que o William Afton acabou ficando louco, mais louco do que ele já estava pela morte do filho, e montou a Afton Robotics, onde ele queria pesquisar o que tinha acontecido com o próprio filho para ver se ele poderia talvez trazer o filho dele de volta. E nesse mesmo tempo, o Henry Emily estava também na empresa, mas ao mesmo tempo ele meio que começou a suspeitar do seu próprio amigo. Talvez ele não seria uma boa pessoa, pois ele viu a própria morte do filho dele e ao invés dele ter um luto, ele acabou se enfiando mais em trabalho e fez um castigo terrível com um outro filho que fez a maldade. E então o Henry Emily acaba meio que se ausentando e saindo da Fazbear Entertainment, pois ele acaba talvez descobrindo o que aconteceu com a Charlotte, sua própria filha. Ele talvez vai começar a investigar o que aconteceu com ela e talvez o William Afton, seu grande amigo, estivesse envolvido nessa situação toda. O Henry então, a partir dessa data, ele some da franquia, ele não aparece mais nos jogos. Só então vendo algumas atitudes do William Afton, principalmente agora, que é o Sister Location. O que faz a gente sair de 83, que foi o começo lá do FNAF 4, e agora vamos para 1985. O Sister Location foi como se fosse uma ruptura na Fazbear Entertainment, onde a Fazbear ficou para outros donos, muito provavelmente para o William Afton, ou para algum parente da família dele, ou para algum parente do Henry Emily, ou o próprio Henry ficou meio que ainda como dono. De certa forma, teve essa divisão, onde eles não tinham mais a sociedade, pois o próprio Henry foi tomar conta, né, da vida dele, fazendo outras coisas, e talvez pesquisando o que o William Afton fez, e o William Afton abriu a Circus Baby Entertainment and Rental, que seria, né, a Sister Location, inclusive até a Chica's Party World também, onde seria as versões Fun Times, que começaram a existir para os animatrônicos serem alugados para festas de crianças. Mas, como tudo dentro de FNAF, não é só flores, não é só animatrônico bonitinho saindo aí do forno, existe, né, mais loucura do William Afton. Aparentemente foi perto dessa época, quando ele finalmente se desvencilhou, né, saiu da Fazbear Entertainment, que ele acabou cometendo mais 5 assassinatos, que são os eventos que nós vemos no livro Into the Pit, onde tem a primeira história, que vai ver um coelho e tal, meio que se fantasiando, entrando nas pizzarias, né, e pegando crianças e colocando nessas salas que eram dos funcionários. Então o William Afton começou a pegar, né, e estudar as almas de alguma forma, mais ou menos nessa época também. Foi aí também que aconteceu outra tragédia. Enquanto o William Afton perdeu já um filho e ele tava louco tentando ver o que tava acontecendo com esse moleque dentro do Golden Freddy, e o Michael completamente aterrorizado em casa, uma filha do William Afton acaba surgindo na história, que é a Elizabeth. A Elizabeth, ela tava num desses restaurantes que tinha um desses Fun Times e tinha a Circus Baby fazendo uma apresentação. E aí a Circus Baby, ela tinha já uma programação dentro dela pra sequestrar
crianças, como se fosse uma garra enorme surgindo de dentro dela. E aí tá só a Elizabeth e a Circus Baby em uma das apresentações, e a Circus Baby pega a Elizabeth, possuindo aí mais uma criança. Então, por algum motivo, a Elizabeth, ela acaba tomando conta praticamente completamente do animatrônico, quase fazendo uma fusão perfeita. O William Afton viu isso, pegou a Circus Baby e colocou num lugar onde seria a fábrica, entre grandes aspas, ou a empresa que estava embaixo da própria casa, ou pelo menos, né, tem uma parte de monitoramento ali da casa do William Afton, onde ele podia ver a tortura que estava acontecendo com o Michael. Meio que o William Afton acabou usando seus próprios filhos de cobaia, mais ou menos, mas acabou surgindo esse tipo de paralelo por conta dele ter pego a Circus Baby e descobrindo que a filha dele estava dentro do animatrônico. E ele acabou fazendo isso em outros animatrônicos também, matando crianças e colocando lá dentro. Bizarro, mas o William Afton acabou surtando mais e mais ainda conforme o tempo foi passando. Bom, a Circus Baby Pizza World acabou fechando e também a Chica's Party World em paralelo. Então as versões Funtimes foram recolhidas e ficaram dentro, né, da Afton Robotics, que é os eventos do Sister Location. Foi então que por conta dessas coisas todas, né, crianças desaparecendo, pessoas começaram a notar as coisas que estavam rolando na Fazbear Entertainment e nessas afiliadas. E aí o nome da Fazbear começou a ser queimado de verdade no mercado, onde já tinha acontecido uma tragédia, mas tinha sido só um caso isolado, não tinha nenhum assassino por trás, mas só em 85 que o negócio começa a piorar muito, onde começou a ter mortes de criança pra caramba e as pessoas começaram a notar isso, que é o que acontece no Into the Pit. E aí, então, por conta disso, a Fazbear Entertainment acaba fazendo uma nova versão de animatrônicos, tirando aqueles animatrônicos antigos, que é o Fred, Bonnie, Chica e Foxy, que foi lá em 83, pra serem, né, descartados e colocados no fundo em uma das pizzarias. Essa pizzaria que eu estou falando é a pizzaria de 87, que foi a grande reabertura da Fazbear, onde eles pegaram e reformularam tudo de novo. Eles acabaram tirando todas as coisas que aconteceram no passado e refizeram no FNAF 2. E o FNAF 2 teve uma nova versão de animatrônico puxado para as pelúcias, que seriam, né, os brinquedos que tem dentro da Fazbear. Então, acabaram surgindo os Toy Animatronics, onde esses animatrônicos, eles teriam muito mais inteligência que o normal e eles teriam um reconhecimento facial dentro deles. E esse reconhecimento seria mais para ver bandidos e possíveis assassinos que poderiam entrar dentro da pizzaria. E por volta dessa época também eu tenho que lembrar pra vocês dos áudios do FNAF 3. Esses áudios, eles vão falar a respeito das roupas que eram utilizadas antigamente, as Spring Locks, e acabaram sendo removidas por completo das pizzarias. Elas foram proibidas totalmente de serem utilizadas e foram trocadas por outras fantasias. Tudo isso porque elas estavam apresentando falhas e teve algum incidente numa outra afiliada e que acabou acontecendo coisas envolvendo essas roupas com Spring Locks. E aí então eles acabaram falando que tem alguém mexendo com a roupa de Spring Bonnie e que esse Spring Bonnie não era pra estar sendo utilizado. E eles vão lembrando, olha, não é pra levar criança, não é pra levar gente lá, não é também uma sala de descanso, é só uma sala pra vocês poderem se trocar, não é pra ficar fazendo zona. Mas acabou acontecendo coisas piores e eles acabaram, né, por conta de leis federais, removendo, né, totalmente a sala, tipo, selando ela e colocando como se fosse uma parede falsa. Mesmo com a Fazbear Entertainment já percebendo a merda que tava acontecendo e todos esses assassinatos rolando ao mesmo tempo, não impediu do William Afton usar a roupa do Spring Bonnie pra cometer os assassinatos, pra se disfarçar e tentar fazer mais vítimas, enquanto ele ia nessa sala segura pra levar as crianças lá e fazer as coisas lá. Mas, nessa época também, o William Afton continuou ativo, ele pegando crianças, matando e colocando dentro de animatrônicos. Só que ele acabou descobrindo outra coisa também. Nas pesquisas dele, ele descobriu um elemento muito importante e que vai resumir muita coisa dentro de FNAF. Quero falar pra vocês dos remanescentes, ou os remnants. Isso, eu queria muito saber disso, velho. Desde a época do Sister Location, onde ele tava lá com aquela empresa lá, fazendo as coisas lá no subsolo, existiu esse elemento que ele acabou descobrindo dentro das crianças, que seria como se fosse os remanescentes da alma de uma criança. Dentro de Five Nights at Freddy's, esse remanescente pode ser a alma da criança, realmente tendo personalidade, características e fala, meio que parecido com o que aconteceu com a Circus Baby. Pode ser também remanescentes de agonia, onde a agonia injetada dentro de um animatrônico ou de algum objeto, ele pode
acabar ganhando vida de alguma forma, ou sendo um objeto assombrado. Segunda regra de Five Nights at Freddy's aqui pra vocês. Tudo que tá dentro do universo de FNAF, os objetos podem ser amaldiçoados ou assombrados de alguma forma, graças a esse elemento chamado agonia. A agonia é basicamente um sangue que consegue perfluir dentro dos objetos, fazendo com que eles tenham uma carga negativa. Mas também tem uma parte seria de felicidade ou bondade que também pode ficar dentro de algum corpo. Mas seria um remanescente que liga dentro dos animatrônicos, pois isso explicaria alguns animatrônicos que eles se movimentam, mas eles não têm uma criança dentro necessariamente, tipo Plush Trap. Explicaria também o Fat, mas o Fat, ele também tem uma alma de uma criança dentro. Então pode ter os dois, pode ter a agonia e uma alma dentro. Basicamente todos os animatrônicos eles têm os dois principais elementos, o remanescente e a agonia, que seria, né, a alma mais esse sangue bizarro que pode contaminar outras coisas e contaminar coisas que acabam ficando amaldiçoadas também, que aí inclui Plush Trap, inclui Balloon Boy, inclui outros animatrônicos que não teriam um corpo dentro de uma criança. Mas também tem um outro remanescente que seria do psicológico, seria um remanescente da personalidade, da característica, do trauma de alguém. E aí seriam os Dark Remnants, que aí explicaria o Shadow Bonnie, o Shadow Freddy e também os Phantoms animatrônicos do FNAF 3. Esse remanescente é carregado na pessoa, é como se fosse um encosto, que a galera fala que ó, a pessoa tá com bicho, tá com encosto, tá com um negócio ruim. Seria esse remanescente escuro que ligaria, né, o passado de alguém com o trauma de alguém. E aí então é por isso que é também uma forma de um coelho, pois vocês sabem que o coelho torturou bastante gente e matou uma galera durante o caminho. E o Fred, principalmente o Shadow, pois acabou matando, né, uma criança. Ele acabou mastigando a cabeça de alguém lá no FNAF 4. Então também é a tortura psicológica de alguém. Fora que eu também tenho contato. Mas peraí, mas o Shadow Fred não é o William Afton no traje? Tô confuso. Pra vocês, algo que aconteceu com o nosso menininho Michael Afton. Pois, antes de nós entrarmos realmente... Chegou na metade, então vamos ter que deixar pra parte 2. Porque, né? Ainda falta mais 20 minutos pra esse trem acabar. Me desculpem. Gente, vamos ter que deixar pra parte 2. Então, deixa o like, se inscreve e fala assim, ó, parte 2. Se inscreve no canal, hein? E é isso, valeu e tchau!